Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito alegre de poder estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, na casa do Senhor. Deus é bom o tempo todo, igreja. Quantos estão alegres com o Senhor aqui nessa noite? Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde, nesse dia de hoje. Eu estava ali meditando. Gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, uma palavra bem conhecida, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Até aqui. Uma palavra onde Deus colocou no meu coração. Eu estava lembrando dessa palavra nesse dia de hoje. Eu peguei e fui ler, meditando, e Deus começou a falar muito comigo nessa palavra, onde eu creio que vai falar também com os irmãos. Porque aqui dentro dessa palavra eu vi os discípulos do Senhor entrar no barco para passar para o outro lado, para passar para outra margem. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma ordem para eles. E os discípulos do Senhor, eles confiavam muito no Senhor. Eles confiavam muito em Jesus, eles acreditavam em Jesus. O que Jesus mandava eles fazer, eles faziam. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eles andavam com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres extraordinários, Então eles confiavam no poder de Jesus, eles confiavam em Jesus. E naquele dia Jesus deu uma ordem para eles entrar no barco e passar para o outro lado. E como servos obedientes, eles fizeram o que Jesus ordenou eles fazerem. Aleluia. Só que quando o barco está no meio do mar, a Bíblia vai dizer que se levantou ali uma grande tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Onde o vento soprava contra a embarcação que os discípulos estavam. E os discípulos pensavam que iam morrer. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a quarta vigília da noite vem Jesus andando por cima das águas. O vento soprando contrário, mas Jesus veio andando por cima das águas. Porque para Jesus não existe vento contrário, irmãos. A gente teme no meio do vento contrário, mas Jesus não, ele anda contra o vento, muitas das vezes para dar vitória para mim e para a tua vida. Aleluia. Os discípulos começaram a ver Jesus e eles temeram. Eles tiveram medo. Eles pensaram que era um fantasma. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus, ele diz: não tema, sou eu. E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até o Senhor. E Jesus, ele disse para Pedro ir até ele. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e foi até Jesus. Foi andando em direção a Jesus, perdão. Só que a Bíblia vai dizer que o vento soprava ao contrário. E Pedro, quando ele começou a sentir o vento soprar, Pedro, ele teve medo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Pedro, ele começou a ir para o fundo, ele começou a se afundar. E ele clamou Jesus. E quando ele clamou o nome santo de Jesus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus veio, segurou nas mãos de Pedro e eles foram junto para o barco. E quando Jesus entrou dentro daquela embarcação, Jesus estendeu as mãos e o vento se acalmou, o mar se aquietou, porque Jesus entrou dentro daquela embarcação para dar vitória para os discípulos, para acalmar o vento que soprava contrário. Eu não sei a forma que vocês entraram por essa porta nessa noite, mas eu quero dizer que aquele que acalma o vento, ele se faz presente aqui. Aquele que acalma a tempestade, ele se faz presente aqui. Jesus já entrou dentro da embarcação da tua vida para acalmar o vento, para acalmar a tempestade. Por isso glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque ele está aqui nessa noite. Tem crente que é que nem Pedro, quando o vento começa a soprar ao contrário, ele começa a temer. Ele tem medo. E muitas das vezes no meio da tempestade, no meio do vento, a gente começa a
a ver somente a tempestade, mas não consegue enxergar Jesus no meio do vento, no meio da tempestade. E muitas vezes Jesus está cara a cara com a gente. Jesus está na nossa frente. Aleluia. Jesus está ali para dar livramento. Mas a gente só vê o vento, só vê a tempestade. Só reclama do vento, só reclama da tempestade. E esquece que aquele que acalma a tempestade muitas das vezes está com a gente. Aleluia. Aquele que acalma a tempestade, ele está contigo. Aleluia. Glória a Deus. O vento pode soprar, mas Jesus está no teu barco para acalmar o vento, para acalmar a tempestade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.